perigo que eu quero alertar é o seguinte, para esses times é a vida deles. Mas e aí nem todo jogo tem antidoping. Então, isso está se tornando perigoso. Eu estou dizendo que é o 4º ano que eu participo e é o 4º ano que eu percebo que cada vez está ficando mais perigoso. Mas perigoso no sentido... No sentido de que está valendo muita coisa. Você, como diretor do Londrina, sim. Né? Você participou antes como diretor do Londrina. Sim. Você recebia o time grande na primeira... Você não chegou a pegar um time? Não, o Londrina sempre jogou na condição de visitante. Na condição de também. visitante, que estava na Série B. É. Mas você, por exemplo, usaria o gramado vou mexer no meu gramado aqui? Nunca. Nunca. Vamos jogar em Gurupi, por exemplo. Gurupi é o que o Diego disse. O gramado não tinha a mínima condição. E a iluminação, você não enxergava a bola. E o jogo foi decidido ali. Tem uma questão que é meio comum dos 3 clubes que nós estamos aqui representando todo o futebol brasileiro, né, que é o Corinthians, o Cruzeiro e o Bahia. Por exemplo, o Bahia nós falamos aqui da Copa do Brasil. O Corinthians da Libertadores, que foi eliminado super precocemente pelas pretensões que o time tem ao longo do ano. E o Cruzeiro, que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, como isso impacta lá no seu dia a dia, por exemplo, no Corinthians ou no Bahia? Porque você faz um orçamento no começo do ano. Tenho aqui, vou receber tanto, vou gastar tanto e tal, vou contratar tal jogador. Só que a Libertadores, o fato de você cair na primeira fase, ela te deixa sem uma grana que você talvez contasse com ela para pagar suas contas ao longo do ano, né? E o Corinthians não vai ter essa grana, o Bahia, o Cruzeiro na Série B, enfim. Como é que faz aí, Durio? No orçamento do clube não estava prevista a Libertadores, essa receita. Mas, sem dúvida nenhuma, é um dinheiro que vai fazer falta lá na frente, né? São algumas fases, o Corinthians... Mas não estava no orçamento porque vocês não acreditavam que chegaria? Ou porque você não porque põe quando foi feito ano passado ainda estava dependendo de classificação. Correndo o campeonato ainda. Então hoje existe a Copa do Brasil no orçamento, a previsão das oitavas, o Corinthians inicia nas oitavas, mas é lógico que não vai afetar o orçamento e o resultado, mas vai afetar a parte financeira sem dúvida nenhuma, seria um dinheiro a mais. Mas o prejuízo foi de quanto? Ficar fora da Libertadores? Um pouco difícil de a gente... Pelo menos até a próxima fase. Se a gente chegasse às oitavas de final, teríamos mais 3 jogos em casa, a gente pode falar em 15 milhões, 20 milhões de reais. Mas Rodrigo, a informação não está correta. Eu tenho o orçamento do Corinthians e lá está previsto chegar até as oitavas de final da Libertadores. Então, estava no orçamento. E eu digo com tranquilidade porque eu tenho a cópia do orçamento e está escrito lá. Né? E é uma perda que dá para mensurar sim, porque sem jogar fase de grupo, sem jogar oitavas de final, você tem por baixo ali uns 20 milhões de reais em performance de televisão, né? Que é a famosa premiação, também bilheteria e tal. Mas está no orçamento, sim. Inclusive, a gente tem os orçamentos para mostrar aqui. É mesmo, né? É. Mais para frente ou vamos mostrar agora, Garama? Esse é o que foi aprovado agora? No próximo bloco, a gente começa o próximo bloco com isso, falando dos orçamentos. Mas, por exemplo, o Bahia, né? Que já tem um orçamento, já falei aqui, né? O orçamento já é um pouquinho mais enxuto. A maior receita do Nordeste hoje, né? O Bahia. E aí você perde uma competição como a Copa do Brasil, que todo mundo diz hoje que é mais legal a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, porque dá muito mais dinheiro, né? Enfim. Foi uma frustração esportiva, da ambição do clube e da receita. Foi um início de ano duro. Depois de você trabalhar corrido sem parar, montando equipe, né, pensando coisas grandes, a gente realmente teve esse tropeço aí no meio do caminho. E a gente está jogando a Sul-Americana ao mesmo tempo, fizemos uma primeira partida em casa, ganhamos de 3-0, não tem nada decidido, vamos jogar fora ainda a partida de volta, mas estamos vivos ali, forte, para tentar compensar um pouco essa perda, esse prejuízo financeiro que nós tivemos na Copa do Brasil com a Sul-Americana agora. Também estava no orçamento. Também estava no orçamento. Estava previsto chegar à 4ª fase. E da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Mas na Sul-Americana não. Sul-Americana só a primeira. Exato. Agora, a situação do Cruzeiro é mais dramática, né? E o Cruzeiro... não só vai perder receita porque vai para a Série B, enfim, o apelo é menor e não sei o quê, mas com todo o problema que está junto, né? Sim, e o Cruzeiro é debutante nisso, né? Porque ele sempre entrou nas oitavas de final da Copa do Brasil. É o maior ganhador da Copa do Brasil. Isso mesmo. Então agora, esse ano, teve que entrar já na primeira fase. E a gente espera ir longe na Copa do Brasil, porque isso vai representar muito para a sobrevivência do Cruzeiro nessa temporada de 2020, que vai ser a mais difícil de todas. Agora, Simari, como é que vocês estão se preparando para enfrentar a Série B, né? Que, obviamente, a ideia é trazer o Cruzeiro de volta rapidamente à primeira divisão. Um time que nos últimos 5, 6 anos aí ganhou 2 vezes o Brasil. E essa experiência de Série B agora? Com muita humildade, né? De novo, de reconhecer, de saber onde está e de ficar muito de olho no mercado para tentar fazer o time mais adequado para disputar a Série B. Tem que ser um time de Série B. Não pode ser um time de Série A.
em termos comerciais, o Bahia está na Série A e o Vitória na Série B. É ruim para o Bahia? Não, não acho. Eu não acho, não. Realmente, procuro. Acho que, na verdade, o Bahia tem que pensar grande e não ficar só pensando dentro do próprio estado e na região. A gente disputa a Copa do Nordeste, que é uma competição muito legal, uma competição interessante, que reúne times de Série A, B e C, enfim, nesse primeiro semestre. Talvez seja uma das mais fortes aqui dentro do Brasil no primeiro semestre. Sim. Mas o Bahia tem que expandir a marca do clube. Acho que o Bahia tem conseguido, ano após ano, no cenário nacional, buscar um lugar cada vez um pouquinho maior. Então, essa você não acha que um rival, eu falo porque eu sou de Belo Horizonte e eu vivo isso com Atlético e Cruzeiro desde criança, um rival se fortalecendo e ganhando títulos força o outro a também, eu sinto isso. Claro, o Cruzeiro ganhando títulos fez o Atlético também correr ali. Grêmio Internacional no Sul, um puxa o outro. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Mas acho que a gente tem que também se espelhar em outras equipes do Brasil também para tentar buscar dar um passo um pouquinho à frente. Sair um pouco só desse lado regionalizado nosso. Mas sem dúvida que nesse sentido, quando você tem uma equipe que vai fazendo um bom trabalho, vai puxando a outra para que também você vai nivelando por cima. É grande. Muito grande. Muito grande. Agora, Ocimar, voltando à Série B, o que é um time de Série B, na sua opinião? Um time de Série B é uma característica de jogadores diferentes, né? Série B, ela é muito mais competitiva, ela é muito mais aguerrida, é muito mais força do que técnica, né? Os campos são diferentes e a estrutura da equipe é diferente. Então, eu vi muitas equipes jogarem com times de Série A e terem muitas dificuldades na Série B. Então, a equipe de Série B é aquela talhada para jogar aquele tipo de competição. Mas não é o caso de ter um time de Série A ruim? O Flamengo hoje, que é o melhor time da América do Sul, ganharia a Série B com um time de Série A. Será? PVC, eu tenho minhas dúvidas. Tem muito time de Série B que quando chega na Série A cai de novo. Então, pois é. Tem que formar um bom time, viu? Porque são competições muito diferentes. Muito diferentes. Mas também não é só querer, né? O difícil é montar um time de Série A com um orçamento de Série B no Cruzeiro, porque é diferente, né? O time de Série B e o Cruzeiro na Série B são diferentes porque o Cruzeiro tem 800 milhões em dívidas só pela última contagem da nova diretoria. Por isso que eu disse lá no começo aqui. Exato. Não só o fato de o time estar na Série B, onde você vai ter talvez menos público, talvez cotas menores, patrocínio, essa coisa toda, mas porque você está trazendo um caminhão de problemas do ano passado para cá, né? Exatamente. Essa é a questão. Agora, nesse período, sabe, a torcida vem mais junto. E isso não é verdade só com o Cruzeiro. A torcida no sofrimento, ela te apoia mais. Te apoia mais. Muito bem, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo e prometo que no começo do próximo bloco a gente vai falar sobre a questão dos orçamentos. O Rodrigo trouxe um material importante para a gente ver.